Então, pessoal, dando continuidade, para fazer uma compra adequada, tem que ter uma série de pré-requisitos. E um deles é escolher adequadamente o fornecedor. Mas não é só isso. Próximo, acompanhe comigo na tela. Aquisição, conferência de requisições. Será que realmente aquilo que foi requisitado é realmente necessário? Será que realmente aquilo que a produção pediu, que vendas pediu, será que realmente aquilo é adequado? Analisar as cotações de preço, para ver o preço que é o preço mais adequado, com qualidade. Decidir comprar por meio de contratos ou no mercado aberto, o que foi mais vantajoso para a empresa. Entrevistar vendedor, para ver se realmente o cara realmente é um cara confiável, se realmente tem um bom cadastro, fazer uma boa negociação, efetuar as encomendas de compras e acompanhar o recebimento de materiais. Tudo bem? Fechando aqui em mim. Daqui a pouquinho, eu vou fazer aqui no quadro um ciclo de compras. E de cara, eu quero te falar uma coisa, depois eu vou ratificar isso. Comprar é função da administração de materiais, mas comprar, nós vamos aprender que não é uma função exclusiva. Guarda isso. Comprar é função da administração de materiais, mas comprar não é uma função exclusiva da administração de materiais. Guarda isso. Próximo. Acompanhe comigo na tela. Autoridades envolvidas no processo. Olha aí, ó. Chefe de compras, comprador de materiais diversos, comprador técnico, comprador de matéria-prima, auxiliar de compras e acompanhador de compras. Mas não é só do setor de compras, não. Vamos anotar isso aqui? Não é só, ó, observação. Obs. Comprar é função da administração de materiais, porém, não é uma função exclusiva. Comprar é função da administração de materiais, porém, não é uma função exclusiva. Eu, nesse sentido aqui, eu não estou falando que é só autoridades de compra, autoridade técnica, chefe que está envolvido, não. Não é isso, não. Outros setores, mesmo que indiretamente, estão envolvidos no processo de compras. Guarda essa informação. Outros setores, mesmo que indiretamente, estão envolvidos no processo de compras. Guarda isso. Professor, que setores são esses? Só dando uma dica para você. Produção participa do processo de compras. Produção solicita matéria-prima. Vendas participa do processo de compra. O pessoal de marketing, que faz estudo de mercado, estudo da colocação de um produto no mercado, também faz parte do processo de compras. Outro que faz parte do processo de compras é quem paga, que a gente vai chamar de administrador financeiro. Ele também participa do processo de compras. Guarda isso. Não é só o setor de compras que está envolvido no processo de compras. Outros setores também, direta ou indiretamente, estão envolvidos no processo de compras. Guarda essa informação. Informação importante. Isso cai em prova. Guarda isso. Beleza? Tranquilo? Volta no slide lá. Próximo. Acompanhe comigo na tela. Comprador. Elemento experiente, cuja função é reconhecida como uma das mais importantes da empresa. Deve ter ótimas qualificações, deve ter amplos conhecimentos das características dos produtos, processo e fase de produção do produto. Então a gente pode chamar ele de comprador, pode chamar ele de negociador. Olha a segunda observação aí, ó. Saber negociar é uma das habilidades mais exigidas do comprador. Uma boa negociação não é somente aquela boa para a empresa, sim para ambas as partes. Fechando aqui em mim. Essa ótica é a ótica da empresa privada. O comprador tem que ir ao encontro das necessidades do fornecedor. Na ótica privada,
No setor público, eu vou priorizar os interesses da administração. Vou priorizar os interesses da administração pública. Guarda isso, hein? Informação importante. Mas o comprador, o negociador é alguém importante. O setor de compras é um setor estratégico dentro da administração de materiais. Se o setor de compras é um setor estratégico, o comprador ele é importante no processo. Não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser alguém que saiba comprar, tem que ser alguém experiente, tem que ser alguém que conheça o mercado, que saiba fazer uma boa negociação, que contemple os interesses da empresa, que contemple os interesses da organização. Ou no setor público, que contempla os interesses também do serviço público. Guarda essa informação. Informação importante, beleza? Próximo, acompanhe comigo na tela. Algumas coisas técnicas. Documento escrito possibilita o exame de cada fase de negociação, permitindo revisão por estar sempre disponível junto ao processo de compra. Um documentozinho que me ajuda a saber o que eu vou comprar. Solicitação de compras. Autoriza o comprador a executar uma compra. Documento que informa o que se deve comprar, a quantidade, o prazo e o local de entrega. Geralmente, quem autoriza isso, a solicitação de compras, é o administrador financeiro. Ele autoriza que você tenha a solicitação de compras. Pedido, contrato formal entre a empresa e o fornecedor. Deve representar fielmente as condições em que foi feita a negociação. E digo mais, quando o produto chega no almoxarifado, tem que haver a conferência com o pedido de compra. Fechando aqui em mim? Tem um pedido? Pedido formal feito ao fornecedor? Perfeito. O pedido foi feito, não foi? Quando o produto chega no almoxarifado, que no almoxarifado é o local que você recebe matéria-prima, o que foi pedido tem que ser confrontado com aquilo que realmente chegou para ver se está batendo, para ver se realmente, né, o preço, a quantidade, a qualidade, as condições de pagamento foram as mesmas. Por isso que uma cópia do pedido de compra tem que ficar também com o comprador, né? Não é só o fornecedor que deve levar para confrontar os dois. Beleza? Próximo. Algumas coisas importantes. Prazo. Os prazos são gerados por um programa de produção resultante de uma previsão de vendas. Prazo de entrega, né? O órgão responsável definirá a quantidade a comprar e que prazos esses materiais deverão estar disponíveis dentro da empresa, além de coletar e analisar informações de outros departamentos para estabelecer os prazos para as compras. Nesse contexto aí, fecha aqui, eu estou falando de prazo de entrega. Preciso de informações com outros setores para saber o prazo de entrega. O outro setor determina o prazo que vai precisar do produto. Eu falo mais uma vez, comprar é função da administração de materiais, mas não é uma função exclusiva. Outros setores também participam do processo de compra. Guarda isso, guarda essa informação. Informação importante, beleza? Próximo, acompanhe comigo na tela aí, ó. Frete. O transporte do fornecedor até a fábrica representa uma parcela significativa do preço do produto. É um custo que eu vou considerar. Por isso, merece uma análise por parte do comprador. Eu preciso ver quem é que vai fazer o frete, se é uma outra empresa, se é o próprio fornecedor, as condições do frete, a condição da entrega, se vai entregar dentro do prazo certo. Dentro dessa modalidade, é interessante verificar a modalidade de transporte que o fornecedor estará utilizando para saber se há alternativas mais viáveis. Mais na frente, fecha aqui em mim, eu vou falar de transporte, unimodal, modal, ferroviário, eu vou falar de transporte. Transporte é uma coisa importante no que diz respeito à administração de materiais. Devo, de fato, né, eu, comprador, estar atento ao tipo de transporte que vai ser feito. Eu estou comprando, eu estou pagando, mas não é só porque eu estou pagando, a empresa está pagando. Tem que receber o produto em boas condições, no tempo certo. Então, frete é uma coisa importante, é uma coisa que há de ser considerada. Mais na frente, eu falo disso, de modais de transporte. Qual o transporte mais adequado? Ferroviário, rodoviário, aquaviário e assim sucessivamente. Próximo, acompanhe comigo na tela aí, ó. Embalagens. A embalagem também merece uma análise. Além de interferir no preço, influencia na qualidade do produto. Isto é, para acarretar perdas futuras devido ao acondicionamento. Das categorias de embalagem deverão ser consideradas embalagens retornáveis e as não retornáveis, né? Questão de vamos dizer assim, conservar meio ambiente, a questão de economia, né? Responsabilidade social e assim sucessivamente. Próximo, acompanhe comigo na tela. Seleção e avaliação de fornecedores. Fecha aqui em mim.
preciso selecionar os fornecedores dentro de um cadastro prévio. Eu já falei para você, a escolha inadequada do fornecedor poderá gerar uma série de problemas à cadeia de suprimentos. Preciso comprar, escolher o fornecedor certo. Tem que ser o fornecedor e a escolha adequada. Senão, a empresa vai ter problema. A empresa vai ter dificuldade. Volta lá. Seleção do fornecedor. Reunir um grupo do maior tamanho possível, que preencha todos os requisitos básicos e suficientes dentro de normas e padrões pré-estabelecidos. O objetivo é conseguir fornecedores que possam fornecer o produto sob as melhores condições, tanto técnicas quanto financeiras. Fecha aqui em mim. Eu coloquei selecionar fornecedores, colocar sempre a ideia de plural. Muitas vezes, não é vantajoso para uma empresa ter apenas um fornecedor. É só lembrar o exemplo da caixa de sapato. Eu só comprava de um. Ele me deixou na mão, como é que eu faço agora? Eu preciso ter um leque de fornecedores, que tenham as condições adequadas para a empresa. Empresa privada, negócio é bom para ambos. Serviço público, um negócio é aquele que tem que ser priorizado os interesses da administração. Mas eu não posso e não devo comprar de qualquer fornecedor. Senão minha empresa vai ter problema. Minha empresa vai ter dificuldade. Beleza? Volta lá. Acompanha comigo na tela. Fecha. Passa. Alguns parâmetros a serem considerados. Preço, qualidade, condição de pagamento, embalagem de transporte, que a gente já abordou. Após a aprovação e preenchimento dos requisitos, dá-se o fornecimento normal. Ou seja, depois que a pessoa foi selecionada, foi escolhida, a gente pode ter o negócio, a gente pode ter o fornecimento. Passa aí, meu filho. Acompanhe comigo na tela. Chegou no ponto que eu queria. Fecha aqui em mim. Antes de falar desses conflitos interdepartamentais, eu quero mostrar para você um negócio muito importante, que a gente vai chamar de ciclo de compras. Muito importante. Depois eu falo um pouquinho mais dos conflitos interdepartamentais. De cara, vou te falar mais uma vez. Comprar é função da administração de materiais, mas não é uma função exclusiva. Outros setores participam do processo de compra. Beleza? O que eu quero mostrar para você aqui agora é o que a gente vai chamar de ciclo de compra. Ciclo de compra. Ciclo de compra. Vou repetir mais uma vez. Comprar é função da administração de materiais, mas não é uma função exclusiva. Outros setores participam do processo de compra. Outros setores participam do processo de compra. Guarde essa informação. 2 setores que participam do processo de compra. Produção, venda. 2 setores que participam do processo de compra. Produção, venda. Eles participam? Sim. Professor, o que a produção faz? A produção especifica os itens a serem adquiridos. Especifica os itens a serem adquiridos. Quando eu falo para você, especifica os itens a serem adquiridos, eu estou falando, logicamente, dos itens de matéria-prima. Tendência do setor de compras, tendência do setor de compras. Tendência natural, estoque alto. Professor, tendência do setor de compras é ter estoque alto? É. Professor, tendência do setor de compras é ter estoque alto para quê, professor? Para ter economia de escala, que a gente já definiu. Economia de escala. O que é economia de escala? Lotes maiores de produção tendem a apresentar custos unitários menores. Tendência da produção é comprar estoque demais, porque quando compra estoque em maior quantidade, o custo unitário tende a ser menor, o custo unitário tende a ser mais baixo. Tudo bem? O setor de venda também participa do ciclo. Ele especifica
os itens a serem adquiridos. Especifica os itens a serem adquiridos. Itens de produtos acabados. Especifica os itens a serem adquiridos. Itens de produtos acabados. Itens de produtos acabados para serem adquiridos, para serem revendidos. A ideia é essa. Professor, a tendência do setor de venda. Tendência do setor de venda é solicitar, é pedir estoque alto. Professor, por que a tendência é pedir estoque alto? Deixa eu escrever tendência para ficar bonito aqui. A tendência do setor de vendas é pedir estoque alto. Professor, por que a tendência do setor de vendas é pedir estoque alto? Professor, muito importante. Primeira coisa, atender bem ao cliente. Atender bem ao cliente. Não falta estoque. Na cabeça do vendedor, o cliente fica satisfeito. E o mais importante, não perder negócios. Não perder negócios. Tudo bem? Moral da história. Produção participa da venda? Da compra? Sim. Setor de venda participa da compra? Sim. Produção faz o quê? Especifica os itens a serem adquiridos, itens de matéria-prima, para quê? Para comprar, para ser revendido. Sempre buscando uma economia de escala. Tendência estoque alto. Para ter economia de escala. Pessoal de venda especifica os itens a serem adquiridos. Os itens de produtos acabados. Tendência estoque alto. Para quê? Não perder negócio. Atender bem o cliente. Deixar o cliente satisfeito. Cliente satisfeito, gera-se recurso, gera-se fidelização. A ideia principal é essa. Beleza? Abre o quadro um pouquinho. O pessoal da produção faz uma requisição. Requisição de compra para o setor de compra. O setor de compra processa a requisição, processa o pedido. Vamos colocar aqui, requisição para o setor de compra. Eu falei para vocês mais cedo que comprar é função da administração de materiais, não é uma função exclusiva, e além disso é uma função estratégica. É uma função estratégica. Antes de negociar com o fornecedor, eu preciso te pedir uma autorização. Preciso de uma autorização. Quem é que vai autorizar? O papai. O papai é aquele que mexe com o dinheiro. O papai é aquele que mexe com a parte financeira. Sobe um pouquinho a câmera. Quem é o papai, professor? É o administrador financeiro. Aquele que mexe com a parte financeira da empresa. O administrador financeiro, ele vai autorizar. Ele vai autorizar a compra. Curiosidade. Vamos colocar uma observaçãozinha aqui? Ó, depois eu apago, tá? Ó, curiosidade. Vamos colocar aqui embaixo? Acompanhe comigo o raciocínio. O administrador financeiro, ele é contrário à manutenção de altos estoques. Professor, o administrador financeiro, ele é contrário à manutenção de altos estoques, professor? É. Professor, por que o administrador financeiro é contrário à manutenção de altos estoques, professor? É muito simples. O administrador financeiro, primeiro, tem a visão financeira de toda a empresa. Segunda coisa importante, ele conhece as desvantagens. Ter estoque demais não é vantajoso para a empresa. Desvantagem em comprar estoque demais. Já vimos várias vezes. Alto capital investido. Alto capital investido. Se comprar a prazo, juros pagos ou juros perdidos. Se comprou a prazo e comprou demais.
Comprou demais. Altos custos de armazenagem. Altos custos de armazenagem. Comprou demais. Risco de obsolescência ou perda. Obsolescência, alguma coisa obsoleta, ultrapassada, ou perda. Administrador financeiro conhece todas essas desvantagens. Logo, o administrador financeiro é contrário à manutenção de altos estoques, porque ele conhece e sabe de todas as desvantagens. Não devo comprar estoque demais. Se eu comprar estoque demais, eu passo a ter problema. Isso na cabeça do administrador financeiro. Ele que dá a palavra final com relação a estoque. Ele dá a palavra final com relação a estoque. Beleza? Fecha no slide para mim. No slide aí. Fecha no slide anterior. Volta para mim. Volta o slide só um pouquinho. Olha que coisa interessante, pessoal. Volta mais um pouquinho. 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 Aí. Pedido de compra. Não. É solicitação de compra. Documento que autoriza o comprador a executar uma compra. É o documento que informa o que se deve comprar, a quantidade, o prazo, o local de entrega. Solicitação de compra. Fecha aqui em mim. Qual é o documento que autoriza o comprador a comprar? Solicitação de compras. Ou, se você quiser, solicitação de compra. Quem é que assina esse documento autorizando o comprador a fazer a compra? Quem é que assina esse documento? Administrador financeiro. Administrador financeiro. Ele autoriza o setor de compra, de fato, a comprar aquilo que é adequado para a empresa, a comprar aquilo, né? Quantidade e assim sucessivamente. Solicitação de compra. Quem assina a autorização de compra? O comprador. Beleza? Sem dificuldade? Fácil até aí, né? Beleza? Volta aqui em cima, mais uma vez. Ó, essa parte de baixo eu vou apagar porque o meu ciclo ainda não acabou. Então, né, a gente volta aqui em cima e a gente vê direitinho para a gente, né, continuar o ciclo. Tudo bem? Então, dentro desse contexto, o que acontece? A gente vai continuar o nosso ciclo e a gente vai em frente de forma que, só um pouquinho, a gente possa... Deixa mais um pouquinho no quadro, pessoal, copiar. Só um segundinho, isso. Baixa lá um pouquinho, para o pessoal copiar direitinho. Coloca a parte de azul, bonitinho. Muito bom, o pessoal copiando. Beleza? Sem dificuldade? Show? Bom, então vamos em frente. Recapitulando, volta para cá. Comprar é função da administração de materiais, mas não é uma função exclusiva. Produção participa, venda participa. Produção especifica que vai ser comprado, né? Tendência a pedir estoque alto para ter economia de escala. Economia de escala, lotes altos de produção tendem a apresentar custos unitários menores. Venda especifica que vai ser comprado. Tendência estoque alto. Para quê? Atender meu cliente e não perder negócio. Essas requisições vão chegar no setor de compra. O setor de compra faz parte da administração de materiais. Eu vou pedir uma autorização do financeiro, que, como eu já falei, é contrário, né, a você ter estoque demais. A gente vai entender que isso pode gerar conflito. Eu quero muito. Tendência, eu queria atender. Pode ter conflito? Sim. Moral da história, tendência é o setor de compras também querer estoque alto. Tendência, setor de compras, querer estoque alto. Por quê, professor? Atender bem os setores. E também, por que não, uma economia de escala na compra? Se a gente compra em grande quantidade do fornecedor, significa dizer que o fornecedor tende a vender o valor unitário mais barato. Como é que chama isso? Economia de escala. Moral da história, quando a empresa compra em grande quantidade, tende a apresentar um custo mais baixo por unidade quando vai comprar. Moral da história, eu quero muito,
porque eu quero produzir, quero ter uma economia de escala. Eu quero muito para vender muito e não faltar. Eu quero muito para atender bem os setores, porque o pessoal pediu muito, e eu quero ter economia de escala na hora da compra. Se eu quero comprar muito para ter economia de escala na hora da compra, significa dizer que pode ter conflito entre os setores, entre os diversos departamentos, pode ter conflitos entre a produção, entre vendas, entre compras, entre administrador financeiro. Professor, pode ter conflito? Pode. Professor, se tiver conflito entre os setores, quem tem a competência para dar a palavra final, quem tem a competência para dar a palavra final é o administrador financeiro. O administrador financeiro, ele dá a palavra final com relação à compra, porque ele é que faz a autorização de compra. Essa autorização a gente chama de solicitação de compra. E digo mais, comprador quer muito, produção quer muito, venda quer muito, o financeiro muitas vezes diz não. Nem sempre aquilo que vai ser pedido pela galera vai ser aquilo que de fato vai ser comprado. Quem dá a palavra final é o comprador. Ele dá a palavra final com relação ao volume de estoque. Quem dá a palavra final? O comprador. Beleza? Está entendendo o raciocínio? Show de bola? Lembrando, né, entre os setores podem ter conflitos. Se entre os setores podem ter conflitos, quem pode dar a palavra final? O comprador, perdão, o administrador financeiro. Beleza? Tranquilo? Sem dificuldade? Vou apagar essa parte de baixo e vou continuar o meu ciclo aqui. Ó. O meu ciclo foi até o setor de compras e eu pedi autorização do financeiro. Se eu tivesse um espaço grande, eu continuava setinhas. Eu vou continuar aqui, ó, compra, eu vou reescrever o setor de compra aqui. Eu vou reescrever o setor de compra e ele vai fazer o pedido. Vai fazer o pedido ao fornecedor. Ele vai fazer o pedido ao fornecedor. Comprar é função da administração de materiais, mas não é uma função exclusiva. Fiz um pedido formal? Fiz. O fornecedor é meu amigo? Não. O fornecedor é meu parceiro comercial. Preciso com ele buscar bons negócios. No contexto da empresa privada. O fornecedor vai receber o quê? Ele vai receber o pedido, ele vai preparar o pedido, vai haver uma preparação e ele vai providenciar a entrega do pedido. Pedido, preparação do pedido e entrega. O setor de compra fazendo o pedido junto ao fornecedor. Vai rolar um tempo. Pedido, preparação, entrega. Mais cedo eu falei para você, existem 3 áreas estratégicas na administração de materiais. Compras, patrimônio, que eu ainda vou abordar, e almoxarifado. Almoxarifado é aquele que recebe a matéria-prima, recebe o produto quando o produto chega na empresa. Almoxarifado. Produto chegou? Chegou. Produto foi para onde? Para o almoxarifado. O que o almoxarifado vai fazer? Vai receber a matéria-prima. Então vai haver um recebimento e vai haver também uma conferência. Recebimento e conferência. Professor, eu vou receber e vou conferir o quê? Se aquilo que foi pedido bate com aquilo que está na nota fiscal. Se aquilo que foi pedido bate de acordo com aquilo que foi entregue. Recebimento e conferência. Vai haver a aceitação ou não? Professor, tendo a aceitação, o ciclo de compras acabou? Acabou. Vamos colocar aqui fim. Professor, por que você coloca fim? Porque o ciclo de compras acabou. Professor, quando é que o ciclo de compras tem início? Quando produção ou vendas especificam que vai ser adquirido. Quando é que começa o ciclo de compras? Quando há uma especificação do que vai ser adquirido. Aí começa o ciclo de compras. Quando é que termina o ciclo de compras? Quando o produto é entregue. Quando o produto é aceito. Onde? No almoxarifado.
Recebimento, conferência e aceitação. O que nós temos depois? Estocagem, guardar, e nós temos a distribuição. Precisamos mandar a matéria-prima para o local adequado, a matéria-prima para o setor adequado. Estocagem e distribuição. Ficou claro para você? Recebeu a requisição, fez o pedido ao fornecedor, vai rolar um tempo, pedido, preparação, entrega, chega no almoxarifado, recebe, confere, aceitou. O ciclo de compras acabou. O ciclo de compras tem início quando o produto é especificado e termina quando há aceitação do produto. A aceitação do produto é onde? No almoxarifado. Depois nós temos o quê? Estocagem, a distribuição. Sem dificuldade? Fácil? Ficou claro para você isso aí? Beleza? Show?